Deus, dizendo: Senhor, porque tais coisas estão acontecendo? Porque as pessoas agem dessa forma? Porque que as pessoas, sabendo da verdade e conhecedores do poder que o Senhor tem e detém nas suas mãos, ainda assim, Senhor, elas estão dispersas, elas não atentam para o Senhor, elas não se inclinam para o Senhor. E assim como o Espírito de Deus incumbiu o profeta Abacuque, insistiu na alma dele, e o profeta Abacuque dizendo que, ao ouvir as declarações do Senhor, porque quando o povo é encontrado dessa forma, Deus sempre trará o ajuste. Deus sempre trará o ajuste do seu povo, para que ele não se perca totalmente, para que aquilo que ele prometeu continue sendo promessa, para que no grande dia isso possa acontecer. De repente, na mente de vocês imaginaram: o pastor Marcos vai chegar nesse domingo e ele vai fazer, e ele vai falar, e ele vai profetizar. Mas não. Eu quero dizer para todos vocês que um dia também eu já imaginei assim, já pensei assim. Mas eu não estou aqui nessa noite, eu não vim aqui nessa noite fazer um show. Eu não vim aqui nessa noite trazer uma mensagem para confortar o ego de vocês. Aleluia, Deus. Porque confortar, a mensagem que conforta o ego não leva para a salvação, não traz o ajuste de Deus, não traz o querer de Deus, não traz o avivamento de Deus para as nossas vidas. E o profeta Abacuque está dizendo: Senhor, traz esse ajuste. Mas quando o Senhor trouxer o ajuste, quando o Senhor trazer de volta o teu povo, não se esqueça da tua misericórdia. Ele está dizendo: não se esqueça do teu amor. E no decorrer dos anos, aviva a tua obra. E no decorrer dos anos, faz com que a tua obra seja conhecida. E o profeta Abacuque vivia num período em que os profetas de Deus estavam ficando escassos, e o povo de Deus estava numa situação tão declinável, que o povo passou a adorar outros deuses, o povo passou a adorar outros ídolos, e o povo passou a fazer práticas onde pessoas eram sacrificadas a deuses falsos. E a palavra de Deus nos diz que durante mais de 400 anos Deus ficou sem comunicação com a terra. Deus ficou sem comunicação com o homem na terra. Não se levantou o profeta durante mais de 400 anos. E o profeta Abacuque, ele está aqui orando: Senhor, lembra da tua misericórdia e aviva a tua obra. A oração do profeta Abacuque, pastor, era a promessa de Deus para os nossos dias. A oração do profeta Abacuque, ele estava dizendo: Senhor, anima, estimula, dá vigor, restaura a força. Aleluia, Deus. Ao sentir que o povo de Deus já não mais servia ao Senhor, perdendo a direção de Deus e seguindo o seu próprio caminho, ele sente que haveria a necessidade, que aconteceria o ajuste de Deus com o seu povo. E ele ora ao Senhor por um avivamento. Aleluia. De repente, durante esses 2 dias, vocês ouviram muito. Deus trouxe homens aqui, Deus trouxe pastores, Deus trouxe profetas, Deus trouxe ministros da palavra dele, e falou para vocês de avivamento, e falou de maravilhas do avivamento de Deus no meio do teu povo, na sua obra. Mas o avivamento de Deus
O profeta Abacuque que está orando e pedindo ao Senhor. Ele sabia que o ajuste de Deus era algo necessário, mas sabia também que esse algo necessário seria algo que ia doer muito, seria algo que seria terrível, porque imagina aí mais de 400 anos sem Deus comunicar com um homem na terra. Sem Deus comunicar com uma alma na terra. Mas tudo é propósito de Deus, tudo é plano de Deus. E aí vem o profeta Isaías dizendo que um Deus desceria dos céus, que um Salvador desceria dos céus. Ele seria rejeitado, sim. Ele seria rejeitado pelo povo, seria rejeitado pelos homens, ele seria rejeitado pelo mundo. Mas era propósito de Deus, era plano de Deus. Era o que o profeta Abacuque estava dizendo: Senhor, lembra da tua misericórdia, lembra do teu amor com este povo. Lembra, Senhor, e aviva a tua obra. Porque Moisés não é aquele que Deus levantou para avivar o povo de Deus na terra. Abraão não foi. Jacó não foi. Os profetas que vieram antes não foram nenhum deles. Cada um deles, Deus entregou um propósito e incumbiu uma missão para que eles realizassem na face da terra. Mas quando o profeta Abacuque diz: Senhor, lembra da tua miséria, da sua misericórdia, e aviva a tua obra, ele estava se referindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que viria, desceria dos céus, e somente ele, como o profeta João disse, virá um. E quando ele vier, eu não serei digno de desatar, nem de desamarrar as sandálias que ele calça dos pés. E virá o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E virá o Cordeiro de Deus que tira o pecado das nossas vidas. E quando o profeta Abacuque diz: Senhor, lembra da tua misericórdia, aviva a tua obra, no decorrer dos anos. No decorrer dos anos, Senhor, aviva a tua obra. Faz com que a tua obra viva de novo, tenha vigor de novo, seja animada de novo, para que a tua obra seja novamente animada. Porque os profetas passaram e morreram e ficaram na sua história. Mas aquele que viria a avivar a obra do Senhor na terra, ele morreu sim. Ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por toda a humanidade. Aleluia! Ele morreu para anular a nossa dívida com o pecado. Ele se entregou para que nós não fôssemos crucificados, humilhados. E o profeta Isaías diz que ele tomou sobre si todo o nosso mal. Deixe os seus ouvidos bem atentos, porque o Espírito de Deus está ministrando algo no coração de vocês. Ele tomou o nosso lugar, porque era propósito de Deus, era promessa de Deus. Porque pelo profeta Joel, o Senhor também disse na boca dos últimos profetas daquele tempo, que chegaria o tempo, que chegaria o momento, que haveria um período em que o Senhor derramaria sobre toda a carne o teu Espírito. Mas não pode haver avivamento. Não há como haver avivamento sem que haja os chamados para o resgate do avivamento. Não, Deus não vai fazer avivamento na terra
sem que antes Ele chame, Ele levante, Ele escolha, Ele separe na terra homens e mulheres com os ouvidos sensíveis à voz do Senhor, com os corações contritos ao Criador dos céus e da terra. O Senhor jamais fará avivamento na terra sem que Ele chame homens e mulheres que entreguem o seu coração, a sua alma e o seu espírito ao serviço daquele que fez os céus e a terra, para que o avivamento aconteça na terra. E antes que Ele viesse, o Senhor levantou o profeta João Batista, dizendo: arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o tempo. Arrependei-vos dos vossos erros. Arrependei-vos de tudo aquilo que você tem feito e tem desagradado ao Senhor. Se arrependa de tudo aquilo que você tem vivido fora dos princípios da vontade de Deus. Glória a Deus. Porque é chegado o tempo. É chegado o tempo do avivamento do Senhor nessa terra. É chegado o tempo do avivamento do Senhor nessa igreja. É chegado o tempo do avivamento do Senhor na vida deste homem, desta mulher. É chegado o tempo do avivamento de Deus na vida daquele que Ele confiou este aprisco na terra. Aleluia, Jesus. Maravilhoso Deus. E a palavra do Senhor diz que no princípio era o Verbo. No princípio era a palavra, e Ele era a palavra. E a palavra se fez carne. E a palavra se materializou. E a palavra se formou. E habitou no meio de nós. E habitou no meio de nós e se apresentou. E quando Ele se apresentou, o profeta, depois de mais de 400 anos, sem um profeta na terra, Deus levanta o profeta João Batista. Deus chama o profeta João Batista, anunciando para Israel, anunciando para o mundo, anunciando para as nações. O avivamento chegou na terra de novo. O avivamento chegou na terra de novo. O avivamento desceu dos céus e Ele veio para ficar. Ele veio para trazer vida e vida com abundância. Porque os profetas de antigamente, eles passaram. Mas aquele que vai descer dos céus para avivar novamente a minha obra, para sustentar, a palavra de Deus diz que Ele é o alicerce. A palavra de Deus diz que Ele é a pedra fundamental. A palavra de Deus diz que Ele é a pedra angular. Ele é a pedra principal. Ele é a rocha. E quem se edifica nessa rocha não perderá a vida, mas terá vida e vida com abundância e eternamente. E Jesus veio à terra, e Jesus se apresentou, e Deus confirmou ali no Rio Jordão, ao ser batizado pelo profeta João Batista. João Batista não fez discípulos para ele mesmo, mas João Batista preparou um povo para entregar aquele povo a quem era de propriedade e de direito dono daquele povo. O pastor Jailson, ele não está fazendo discípulos para ele. O pastor Jailson tem a incumbência no coração, na alma, no espírito e na mente dele de que vocês têm um dono. Aleluia. De que todos aqueles que o Senhor haverá de acrescentar neste aprisco, para que este lugar fique pequeno, aqui a todos aqueles que o Senhor trará. O Espírito de Deus todos os dias fala ao coração dele: eles não são propriedade sua, mas eu sou dono deles, como eu sou. Glória a Deus! E aí o profeta João Batista anuncia novamente na terra: eu vim, mas eu vim preparar o caminho. Eu vim anunciar para vocês, dizendo: olha, se arrependam, porque o Senhor derramará do seu espírito.
É o tempo, é o período em que o Senhor derramará do seu Espírito, porque o avivamento de Deus chegou na terra novamente. O avivamento de Deus chegou novamente. E não há avivamento antes que Deus chame homens e mulheres para resgatar o avivamento de Deus. Essa igreja tem uma incumbência e tem uma missão. Se Deus colocou no coração deste homem, no terceiro ano de festividade, o tema: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Essa responsabilidade que ele recebeu, ele distribui com vocês. Aleluia! O coração de vocês já está avivado. O coração de vocês já tem o fôlego de vida que dá para cada um de vocês vida com abundância. O coração de vocês que se arrependeram dos seus pecados e receberam Jesus Cristo como aquele que veio trazer o avivamento de Deus para a sua vida, porque assim diz a palavra do Senhor, que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele veio para nos tirar da derrota e nos animar novamente, nos encher de esperança e saber que há dias melhores da parte de Deus para abençoar as nossas vidas. Seja qual for a barreira ou o problema na sua vida, na sua casa, em qualquer área, sabe que Jesus Cristo, aquele que tem todo o poder para fazer da sua vida uma vida vitoriosa. Aleluia! Glória a Deus! Não há avivamento na terra sem que antes Deus chame os seus homens e mulheres para o resgate do avivamento. E não há avivamento. Não há. Ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Porque a palavra de Deus diz que nós somos templos e o Espírito de Deus habita em cada um de nós. Deus chama homens e mulheres para que o resgate do avivamento Ele realize na terra. Mas não há avivamento sem uma adoração verdadeira. Não há avivamento sem adoração verdadeira. Porque o avivamento de Deus não aconteceu nos dias dos profetas, em que Abacuque clamava ao Senhor, dizendo: aviva, Senhor, a tua obra. É porque no meio do povo de Deus não havia mais uma adoração verdadeira. E assim diz o Senhor: enquanto este povo me adorar em espírito e em verdade, enquanto esta igreja me adorar com um coração sincero e verdadeiro, eu continuarei avivando a minha obra no meio de vocês. Eu continuarei avivando a minha obra nessa cidade. Eu continuarei avivando a minha obra através da vida de todos aqueles que com o seu coração e a sua alma, em espírito e em verdade, me adorar. Porque diz a palavra do Senhor no livro do apóstolo João Batista, no capítulo 4. Jesus estava indo de um lugar para outro e tinha que passar de uma cidade de samaritanos. Era um povo também que adorava errado, que acreditava em Deus da forma errada. E no meio daquele povo havia uma mulher. Havia uma mulher. Jesus poderia muito bem se assentar ali para descansar e junto com os seus discípulos aguardar aquela mulher ir até aquele tanque. E ali junto com os seus discípulos poderia muito bem fazer tudo o que ele fez. Mas Jesus disse aos discípulos: vão e providenciem comida. Mas o propósito de Jesus era começar o avivamento no meio daquele povo idólatra e que adorava ao Senhor de forma errada. Aí aquela mulher chega no tanque para tirar água. Jesus diz: dá água para me beber. Mas a mente daquela mulher estava recheada de tradições, de religiões, de ensinamentos que pareciam serem verdadeiros e que pareciam levar a Deus. E ela dizia: como sendo você judeu,
e pede para beber, água para beber. E Jesus começa a dialogar com ela. E nesse diálogo Jesus diz para ela: olha,